daqui a pouco. Então, agora sim, Yasmin, como é que você percebe, o que para você, como é que as pessoas estão vivendo hoje esse luto de relacionamento, né? Como é que você está percebendo isso, essa dor que vem lá desde Zezé de Camargo e Luciano? Aliás, desde Shakespeare, né, para cá. Como é que você... Desde sempre, né? Sim. Fala para mim como é que tá isso aí, cara. Então, André, eu acho que você também deve atender um grande público que chega à clínica com a demanda sobre relacionamento, né? Sim. É muito comum, pelo menos no público que eu costumo atender, na faixa etária que eu costumo atender, a demanda inicial ser relacionamento, ou o adoecimento do relacionamento, ou o final do relacionamento. Sim. Enfim, acontece muito de esse ser um assunto que leva as pessoas à terapia, Sim. né? E muitas pessoas têm essa dificuldade em lidar com o fim de uma relação por diferentes motivos. Obviamente, a gente tem uma dificuldade natural de lidar com o fim das situações, né? Até porque a nossa mente ela padroniza ali, né? As situações, as relações. Então, quando ela sai de cena, a gente vive um luto. Mesmo quando a relação é muito ruim, a gente ainda assim vive um Ainda luto, né? Não é tão simples. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que é muito simples, assim, de que é, saiu, acabou, não tem que ficar sofrendo, a relação não estava boa, então não tem que ficar mal. E não é assim que acontece, porque existe toda uma construção de hábito, existe todo um costume, existe toda uma comodidade que move um relacionamento também, né? E sim. aí, o que que eu percebo que traz essa dificuldade grande em lidar com os finais? O excesso do vínculo, e da dependência. O vínculo, a construção do vínculo é muito. A construção do vínculo é mega importante, mas a gente percebe às vezes isso acontecendo em níveis excessivos, né, André? Não sei se você Como é que já me viu falar. você vê? Então, Esses às me... vezes eu percebo em alguns casos esse vínculo sendo consolidado como uma ideia de numa relação as pessoas terem que ser extremamente unidas, mas a ponto de sempre dividir absolutamente tudo um com o outro. Uma entrega muito total, assim, sabe? Uma coisa muito total de que o que é meu é seu, o que é seu é meu, a gente não tem divisão, tudo que a gente for fazer é nós, né? Não tem esse espaço de individualidade. E, consequentemente, as coisas começam a ficar confusas, né? Porque é como se o casal, as pessoas que estão na relação, se fechassem no espaço de uma bolha. E aí você cria uma vida dentro daquele relacionamento onde o outro está incluso em tudo, absolutamente tudo. E aí, quando vem o rompimento, por mais que a relação já estivesse conflituosa, por mais que a relação estivesse complicada, quando vem o rompimento é muito impactante, é muito complicado, né, para as partes. Pelo menos o que eu noto é que o vínculo fica muito, muito forte e o final acaba sendo muito mais difícil nesses casos. Acredito que nenhum Sim. término, André, é muito fácil, tá? Mesmo com consentimento duplo, mesmo que as duas pessoas conversem, entrem num acordo, nenhum término vai ser fácil, porque é um término, né? E a gente tem essa dificuldade em lidar com os términos. Sim, Mas total. existem maneiras de a gente sair de um relacionamento de uma forma mais autoconsciente e enfrentando mais as nossas dores e não necessariamente carregando na nossa bagagem as Uhum. dores do relacionamento. Sim. Sim, a Yasmin, outra curiosidade também, né, que a abordagem da Yasmin é a CP, né? Yasmin, depois você poderia falar um pouco dessa abordagem para gente, né? Sim, Aliás, fala logo agora, muita porque eu gente sou... não deve conhecer, né? Assim, nem toda graduação tem ACP, né? Não, a minha só tinha CP e psicanálise, cara. Sério? Eu era o patinho feio. É mesmo, André? Que isso?
Geralmente eu vejo as graduações muito com psicanálise, assim, né? E geralmente poucas têm ACP. Psicanálise e ACP, meu Deus do céu, era gangue. Ou você era uma ou era outro. Né? Eu não era nem das duas, então tu imagina. Você formou aonde? Na Unifor, Entendi. faculdade aqui de Fortaleza. Entendi. Legal, né? E aí na sua faculdade você teve a influência da TCC por outros meios? Eu comecei pela gangue dos behavioristas, né? Eu achei que eu ia ser analista do comportamento. Me interessava muito pelo assunto, mas como eu era muito ansioso, queria a coisa logo para ontem, aí o que se adaptou comigo foi a TCC. Eu não tinha uma Entendi. paciência com analista do comportamento, entendeu? Eu queria logo invadir o cidadão, cara, eu queria saber o que é que tá por lá, querer fazer algumas coisinhas, ajustezinhos, né? Entrar na... Aham, É isso aí. sim. E a CP, cara, fala para mim um pouco, né? Sei. Então, para quem não conhece, gente, a CP é a sigla de abordagem centrada na pessoa ou abordagem centrada no cliente. Vocês vão encontrar essas duas variações. A Uhum. ACP ela constitui a terceira força, né, da psicologia, das abordagens. Para quem não sabe, a psicologia tem milhões de abordagens, mas as três maiores forças são a psicanálise, a linha comportamental e a ACP. Ela é mais nova do que essas duas outras forças, então ela é conhecida como a terceira força, né, André? E Uhum. ela vem de uma pegada mais filosófica com raízes da filosofia humanista. Então, em alguns lugares Sim. também ela é conhecida como humanismo, né? É comum a gente falar, se referir a ela como humanismo. Sim. Ela tem aí outras variações de abordagens das filosofias humanistas. Vocês vão ouvir falar assim, gestalt terapia, logoterapia, fenomenológica existencial. Existem outras abordagens aí que seguem essa linha. E a ACP faz parte dessa galera. Na ACP, a ideia central da ACP é focar nas potencialidades humanas ao Uhum. invés do sofrimento, tá? A ACP ela veio numa contraposição de Carl Rogers, que é o criador, a ideia da psicanálise de que o ser humano é naturalmente um ser mau, que ele é Uhum. naturalmente um ser adoecido. É. Rogers, contraponto à teoria da psicanálise, quis mover estudos para falar que o ser humano é de essência boa e que ele acaba sendo corrompido socialmente por várias razões, enfim. O que você acha disso, Yasmin? Você acha que seu pai filosófico aí está correto? Eu critico muito Beck. Abre o jogo aí. Olha, André, eu, eu acredito que a essência humana é por si só boa, sim. Acho que a gente tem. Ser de luz aqui. É... Eu Oi? adoro. Temos outro ser de luz aqui nessa live, cara. Eu adoro encontrar essas psicólogas que são iluminadas, né? Porque eu sou treva, sempre falo. Mas na Já verdade, acho André, o mas na ser verdade humano. isso não é uma questão de também polaridade, tá? Assim, o Rogers ele fala da essência positiva do ser humano, mas ele também não desconsidera que a gente tem partes de nós que são escuras, tá? Assim, não é uma questão de, enfim, não é um mundo encantado de arco-íris e unicórnios, né? Ah, Assim, tá. ele considera também que o ser humano ele tem essa complexidade, mas que em essência nós não somos pessoas ruins, entendeu? Como a psicanálise traz, por exemplo, as teorias mais com o ser humano mais voltado para esse lado de essência ruim, tá? Ah, Mas ele tenta trazer uma visão diferente, como o ser humano sendo sempre capaz de se reinventar se ele tiver as condições necessárias. E aí ele estipula algumas condições para isso, né? E as três principais condições são empatia, aceitação positiva incondicional e congruência. E aí ele sim. fala que se o ser humano ele tivesse, o ser vivo, na verdade, porque ele fala sobre a natureza também nas teorias dele, tiver as condições necessárias, ele consegue se reinventar, ele consegue mover o que ele chama de tendência atualizante, que é aquela tendência que a gente tem a se reconstruir, a se refazer. Então, de uma forma bem resumida, tá, gente? Assim, é bem mais complexo que isso. A ACP tem esse olhar mais voltado para a potencialidade humana, não considerando, tá? Não é pegar tudo que é considerado feio ou ruim e jogar no lixo, não.
mas é Sim. uma visão mais focal para aquilo que é potencial, para aquilo que é positivo. Eu juro que eu queria incorporar essa visão, cara. Um dia eu chego lá. Eu ainda vou ser evoluído aí, viu? Você Eu tem ainda... essa visão mais trevosa, Daniel, ou André, da pessoa com uma essência Eu, ruim? eu vou deixar para uma outra live, senão você vai ter medo de mim, tá? Não quero assustar, não. De forma alguma. Mas Tem que assim, botar umas arvorezinhas, umas plantinhas lá em casa para ficar mais leve, né? tem. Mas assim, a questão também, né, André, que a gente precisa lembrar e não pode desconsiderar de forma alguma, é que nós somos seres sociais, tá? Então, nós temos influências da sociedade que fazem de nós, muitas vezes, corrompidos. Assim, então, existem movimentos, por exemplo, coletivos, né, André? Quando a gente vai estudar, sei lá, os delírios coletivos, as grandes organizações, às vezes rompantes assim de agressividade, a gente consegue entender a força dessas explicações sociológicas também, claramente, né? Hoje mesmo eu estava me lembrando, É maravilhosa, eu adoro. hoje mesmo eu E, estava me lembrando bom, pode disso falar. em alguns movimentos de agressividade. Não sei se as pessoas que estão aqui vão se lembrar, mas só para dar um exemplo, né? Há uns anos atrás a gente teve a greve policial no Espírito Santo. E aí várias pessoas furtaram, venderam objetos furtados, cidadãos comuns, né, André? Assim, Tem pessoas um, comuns da sociedade. tem um filme muito bom chamado Purge, né? Que virou até seriado, se eu não me engano. E a base dele, hein, o que move o filme, né? É a natureza humana de entender o seguinte. Cara, é o seguinte, o homem nasceu para fazer desgraça. Vamos ver que isso vai acontecer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer um dia no ano para todo mundo fazer todas as desgraças que querem fazer. É, o filme é isso. É muito interessante, porque baseado nessa estratégia, eles conseguiram reduzir criminalidade, conseguiram reduzir tudo referente à segurança lá em uma época futuro nos Estados Unidos, né? Uhum. Baseado em que, ó, cara, bicho, para que tu vai roubar ou matar agora, se tu tem um dia que é permitido isso? Sim. Uhum. Hein? É. Então, Mas assim, mas a gente tem essas pulsões, essa parte da psicanálise também me agrada, assim, essas pulsões que a gente tem que precisam ser sublimadas, né? Que Freud traz a questão da sublimação. Mas enfim, gente, a gente começou a falar de ECP e viajou aqui, né, André? ó, depois já estamos devendo, então, uma nova live para a gente discutir a CP e TCC. A visão das trevas aqui comigo, né? A visão da luz aqui com a Yasmin. Mas a Certo? TCC não tem uma visão tão trevosa assim, né? A TCC ela tem uma visão que vai Não, tem... melhorando, pelo menos a TCC atualmente, né, vem com uma onda aí de uma galera que tem olhado mais para a potencialidade também, né? É, Essa terceira onda aí. tem na TCC Terceira Onda. O pessoal paz e amor, gente boa aí. Né? Eu sou tradicional, cara. Eu sou a TCC tradicional. Apesar do Beck ser um carazinho bonitinho, da borboletinha, gravatinha. Né? Mas assim, depois a gente compartilha essa visão de homem, de mundo que a gente tem aqui com os nossos seguidores. Com certeza. Vocês sabem como é que eu sou aqui, já estão aí, o André vai falar besteira. Vou mesmo. Sim, Então, sim. vamos lá, senhoras e senhores, vamos voltar para o nosso tema, feito Claro. essa adendo. Então, assim, e você está percebendo, né, se nessa pandemia ela tornou, se você recebeu algum paciente que já vinha sofrendo com esse luto de relacionamento, pelo fim de relacionamento, a pandemia, você tem notado que a pandemia teve realmente um acréscimo de quebra de relacionamento, se você notou isso na sua clínica, porque assim, em termos de estatística, isso aí é um dado que tem. Uhum. O Japão aumentou em 10 vezes os divórcios, né, durante a pandemia. Vai vir ainda os dados ainda de separação, né, de pandemia. Mas assim, e o sofrimento, cara? Tu tá notando que tá tendo uma alavancada desse sofrimento aí ou não? Sim.
As relações, elas durante essa pandemia, elas têm passado por um movimento inconstante, né, André? Eu Uhum. acredito muito que a gente liga o automático ao longo da vida para viver muitas situações, inclusive relacionamentos. Então, às vezes, você está num relacionamento e quando chega a certo ponto, você ativa um modo automático. Você precisa ficar diante do outro por muito tempo ou precisa lidar com uma convivência mais próxima, isso vira um risco para a relação. Muitas pessoas estão juntas, mas elas não se conhecem de verdade. Hum. Agora essa frase aí foi forte, viu, Yasmin? Essa frase foi. E eu acho que essa é a pegada da pandemia na quarentena agora, né? Porque casais estavam aí, mas estavam separados, né? Pela essa coisa dessa maquiagem, né? Da rotina do dia a dia pré-pandemia. Onde, por exemplo, tinha alguma coisa, algum problema no casal, eles iam lá e tinham mecanismos de fugas diferentes, né? E isso era que promovia eles estarem juntos. Você já assistiu um seriado chamado How I Met Your Mother? Uhum, assisti. Assistiu? Aham, Todo, todo. todo. Então você vai saber de um personagem chamado Barney e da Sim. Robin. Eles Aham, começaram a, né, duas pessoas altamente egocêntricas, assim, no sentido, né, mais pejorativo e não de amor próprio, né, pessoas egocêntricas e tudo, que decidiram namorar, né? E aí, quando eles começam a namorar, eles começam a passar a transmitir como se eles fossem o melhor casal do planeta. Que não tem briga, que tá tudo certo, que tá, né? E começa a uhum, questão de moral, de como é que se deve namorar pro Marshall, que é o Marshall e a Lily, é o casal perfeito, né, na série. sim. E aí ninguém sabe que porra é que tá acontecendo, né? O que é que tá acontecendo com esse povo aí e tal. O Barney, né, ele tinha duas estratégias que ele utilizava, aliás, uma estratégia que ele utilizava para manter a relação em paz. A principal estratégia dele era a seguinte: na hora que tinha briga, ele pegava, se levantava e ia embora. Né? Sim. Deu briga, ele se levantava e saía de casa. Né? Então, ele nunca enfrentava uma conversa em casal. Ele nunca enfrentava conversar com a Robin. Ele nunca conversava, nunca dialogavam profundamente sobre a vida a dois. E Sim. aí, né, teve um momento que eles estavam descendo, tipo um treino, sei lá o que é, um esqui. O esqui parou e eles tiveram que ficar lá grudados um no outro, sem, porque não tinha, estava alto, eles não dava para fazer mais nada. Veio um assunto que eles estavam evitando conversar. O assunto veio. Na hora que o assunto veio, o Barney, pô, será que eu pulo aqui? Né? Não, não vai dar não, que eu posso até morrer. E aí teve que enfrentar o assunto e começou o pau. Né? Mas o ponto é, você tocou no ponto muito bem colocado. As pessoas estão começaram a se conhecer, quem é que está do outro lado aqui. Porque a pandemia, ela gerou isso, né? Exatamente. E nem E aí, sempre elas gostaram, né, do que conheceram. sim, sim. Isso aí também é um tema para uma outra live nossa. Já tem duas aqui marcadas, já tá. Sim. E aí, Tem né, André, vem essa toda. dor, Pode falar. dor pelo fim do relacionamento, né? Eu Isso. tenho, quando eu falei que eu ia ter essa live, falaram que eu estou há um ano sofrendo pelo fim do relacionamento. Eu tenho um paciente que já vinha há 2 anos no fim do relacionamento. Eu tenho um agora recente que já está há 3 anos sofrendo com o fim do relacionamento. Na tua opinião, o que é que está acontecendo, cara? Vou falar a minha também, mas o que é que tu acha? Por que essas pessoas demoram tanto para passar por esse processo de luta? Onde é que está a dificuldade na tua visão? Bom, André, na minha perspectiva, né, na minha percepção, falando aqui das histórias que eu conheço, que eu acompanho, essa dificuldade muitas vezes está situada em alguns pontos, mais de um, tá? Pontos pessoais da história de cada sujeito, que podem vir aí de carências, de ausências que se espera que seja compensado em um relacionamento. Então, eu costumo falar que quando a gente está num relacionamento, existem três instâncias.
dentro do relacionamento? O eu, o você e o nós. E aí, tem coisas que são só minhas, tem coisas que são só suas e tem coisas que são nossas. Às vezes, o que acontece? A gente leva muito, eu levo muito o que é meu, você traz muito o que é seu, e isso contamina o nosso. Uhum. Entende? Então, o que eu percebo da dificuldade de romper uma relação ou de lidar com o fim dela é essa ideia de que o outro ele é responsável por resolver ali questões que são suas. Né? Boa. Então você fica buscando esse apoio nos seus relacionamentos, até por uma ideia da romantização do amor também, né? Como uma coisa meio comédia romântica, que você vai encontrar alguém, você vai mudar aquela pessoa e ela vai se tornar outra porque você chegou na vida dela. Essa idealização de que a gente muda as pessoas também é o que faz com que muitos relacionamentos terminem e muitas pessoas fiquem fixadas nos relacionamentos por conta disso, uma frustração pessoal de, meu Deus, eu não fui capaz de mudar aquela pessoa, meu Deus, ela não me ama, ela nunca me amou, ela nunca gostou de mim. Muitas vezes a gente entra num relacionamento, a gente fica num relacionamento muito autocentrado, a gente não olha pro outro, o outro não olha pra gente, cada um fica preso nas suas próprias expectativas, nas suas próprias idealizações, e aí quando isso termina, vem uma sensação de frustração como um projeto que falhou, sabe? Porque você idealizou tudo ali, aquilo não deu certo, e aí você começa a se auto-martirizar. Porque tudo que você dividiu, entende? Tudo que você compõe enquanto pessoa, você deu para o outro. Sim. Porque era um projeto para você, né? Não de um jeito como é que eu vou explicar? Não de um jeito distante, não de um jeito frio, mas algumas pessoas têm essa ideia do relacionamento como um projeto de vida, assim. Eu só vou ser bem-sucedida se eu tiver um relacionamento. Eu só vou ser feliz se eu estiver em um relacionamento. Eu só vou conseguir ser alguém se eu estiver em um relacionamento. E aí, o que acontece? Essa idealização do relacionamento, ela é construída, né? Ah, mas eu tenho que estar numa relação assim, desse jeito, com uma pessoa assim, que é assim, que se comporta assim. E aí, quando você entra na relação, você não olha para o outro, para quem ele é, você não conhece a pessoa, é disso que eu tô falando, né? Fica preso na idealização, vem as cobranças, as frustrações e tudo mais, as decepções, e quando isso acaba, vira um processo de sofrimento autocentrado. Eu não sou amada, eu não sou querida, ninguém nunca vai querer ficar comigo. Por quê? Porque o tempo todo existia ali uma tentativa de compensação. Não sei se Uhum. ficou muito confuso para você entender, mas eu percebo Não, que muitas vezes o que mais dificulta o processo do luto, do relacionamento, é essa coisa de depositar muito na ideia de um relacionamento. sim, sim. Eu acho, a minha visão aqui clínica também, Yasmin, eu concordo 100% dessa visão construída, dessa coisa idealizada, desse planejamento de vida que falha, né, que quebra, e aquela coisa ruim de você não ter mais aquele projeto que lhe impulsionava a fazer coisas, né? Como se a gente tivesse abandonado um projeto do nada. Isso causa dor. Acima de tudo, eu consigo também enxergar que as pessoas são meio que nós seres humanos, nós temos tendências ao vício natural, né? Sim. E o nosso maior vício, quer queira, quer não, é o comportamento, é a rotina, né? A gente tem uma tendência a se viciar em rotina. A gente fala muito mal da rotina, mas se tem uma coisa que gera vício, é rotina. Não tem jeito. A gente E a gente gosta precisa dela também, né, André? Assim, até em para que certa dose. a criação de rotinas, ela foi moldada no nosso cérebro para a gente economizar energia e não ficar pensando o que é que eu tenho que fazer agora, né? Sim. Então ela foi criada para você sobreviver, né? Uhum. Pois bem, a gente quando está namorando se apega a uma rotina em casal e vai construindo essa rotina. A maior merda, às vezes, que eu vejo, não é a pessoa tá, ela não, talvez ela às vezes é uma linha muito fininha que separa a dor pelo cara ou pela mulher
da dor pelo luto do fim da rotina. Uhum. Tá? Tanto que uma das formas que eu trabalho muito, né, nessa coisa da cura, né, do curativo emocional. Tem até um livro que eu escrevi sobre isso, só com técnicas e perguntas sobre isso. É você entender que muitas coisas que você está sofrendo hoje são causadas, talvez, por uma prisão que você se colocou. Exemplo, um paciente que falou para mim o seguinte: André, eu não aguento mais, eu acho que eu vou pedir para voltar, porque tá muito merda a minha vida. Aí, pois, vamos colocar num papel o que quer que tá merda a tua vida. Cara, ele colocou tudo, mas não colocou saudade da mulher. Ele colocou que sente falta ir pro cinema. Ele colocou que sente falta ir para um restaurante. Ele colocou que sente falta saidinhas de casal, né, de ver os amigos em grupinho de casal, em viagens, né? Ele Sim, colocou um bocado de coisa que para ele estava tudo necessariamente preso a uma vida a dois. uhum. A partir do momento que eu comecei a quebrar essa matrix, né? Essa matrix da pessoa começar a entender que ela consegue fazer coisas por ela, que ela consegue se convidar para ir para um cinema, que ela consegue, ela, planejar uma viagem, colocar a porra de uma mochila aqui e zarpar sem destino, né? Que ela consegue ir para um restaurante muito bom, né? Ela começa a perceber, né, que ela consegue também se fazer feliz. O Sim, ponto, eu acho que a virada da chave é a pessoa entender que ela vai conseguir se fazer feliz. Ela tem sim, comportamento que ela consegue. Sendo que eu também vejo, Yasmin, que as pessoas gostariam de ser ou psicopata, né, ou ter algum problema no espectro autista, né, ou ter um problema no sistema límbico, né, porque elas não querem sofrer. Ninguém mais quer sofrer. É impressionante. Ninguém quer sentir mais tristeza, ninguém sabe mais lidar com isso, é, né? Estamos indo para uma geração que está ficando intolerante à dor, sim. né? E aí, Bauman falava disso, né? Não sei se você conhece as obras dele. sim, sim. Então, assim, o ponto, essa geração que é intolerante à dor, ela está criando mecanismos terríveis de fuga da dor. E, na verdade, ela dopa a pessoa da dor um pouquinho, mas depois, quando passa o efeito dessa dopagem, né, vem toda a desgraça de novo. Por Uhum. exemplo, pessoas que fazem a fuga da dor através da bebida, né? E elas fogem para a bebida para ficarem bem. Sendo que a porra da bebida, ela vai atuar no sistema nervoso central, ela vai, justamente simpático, ela vai deprimir o teu sistema nervoso central, né? É. O cara tá bebendo para ficar feliz. Ele pode até ficar, mas depois, meu amigo, o impacto é grande, São né? umas compensações, né, André? Em E muitos pontos, assim. a outra é a comida, né? Pessoas que se afogam na comida. Aí depois, quando termina de comer um banquete, um rodízio inteiro de pizza, quando termina, aí olha para si, puta que pariu, além de tudo, eu ainda estou engordando, né? Então, esses mecanismos de fuga, eu tenho observado que eles pioram em muito a dor, porque eles fazem duas coisas terríveis. Primeiro, que ele não deixa o sujeito passar pela fase da negação, porque essa fase é natural, É, tá? Ele congela o sujeito na negação. sim. Ele congela. O cara não consegue Concordo. passar por dessa fase aqui. Aham. E aí, meu amigo, aí a gente vai observar esses casos aí, né? De pessoas Sim, 3 anos em processo de luto, né? sim. 4 anos em processo de luto, sofrendo.
ainda. Exatamente. Como é que você vê isso aí, Yasmin? Esse sofrimento prolongado? Cara, concordo com isso aí que você falou sobre ficar fixado aí na fase da negação. Acho que isso acontece muito, muito, muito. Concordo totalmente com essa dificuldade que as pessoas têm de sentir. Elas Uhum. têm muita dificuldade em sentir, né? Às vezes, em algumas sessões, eu tenho um cliente que fala assim: ah, eu tô muito mal essa semana, não sei o que fazer. E aí, geralmente, eu falo: nada, ué. Todo mundo tem semanas ruins também, né? Sim, É isso, né? Existe uma negação muito grande para o sentir, para o encarar, para o ver, porque a gente vive num lugar onde a gente quer tudo de imediato, né, André? Então a gente não precisa esperar, a gente não precisa se frustrar, e aí vem isso também nas relações, que é a sim. filosofia de Bauman aí. Quem quiser uma referência de um livro muito massa para ler sobre isso, invista em Amor Líquido, tá? Do Bauman, que é muito bacana. Muito bom. E assim, pegando ressalvas de duas coisas que você falou bem interessantes. A primeira delas é sobre isso da rotina, né? Eu percebo isso também. As pessoas ficam apegadas à representação do relacionamento, Perfeito. né? Isso. À inserção social, ao grupo de amigos, aos programas, tal, tal, tal. E aí, né, isso bate muito com uma coisa que eu sempre falo, assim, nos meus conteúdos e tal, que é o respeito à individualidade. Precisa existir um espaço na relação que seja só seu, para Sim. exatamente nesse momento de rompimento não ser dessa forma tão brusca. E nem só o rompimento de um término, tá, André? Às vezes, assim, um namoro à distância, tá? Você namora ali e aí você vai namorar à distância. Então, você vai também sofrer uma espécie de luto simbólico, né? Sim. Em relação à rotina. E aí, esse respeito à individualidade é importante demais, assim. Você ter coisas que são só suas, mesmo estando com uma pessoa há muito tempo, assim ter, sei lá, os seus momentos, ir ao cinema sozinho, mesmo namorando, ter programa com os amigos, mesmo namorando, conseguir tomar o seu vinho vendo a sua série, mesmo namorando, sozinho, né? Esse espaço para individualidade ele não pode se perder nunca, porque senão a gente fica apegado ao sofrimento por conta das representações. Ah, Hum. mas eu fazia isso com a pessoa, eu fazia aquilo com a pessoa, ela estava em tudo, eu fazia tudo com ela, né? Existe todo esse processo que a pessoa fica presa mesmo. Sim. E aí as fugas, elas vêm como uma tentativa de tampar aquele buraco. Sai uma coisa do buraco, a pessoa tenta enfiar a outra, né? Assim, é uma... E assim, eu percebo que as pessoas fazem isso o tempo todo, assim. Seja com bebida, comida, aplicativo de relacionamento, enfim, é uma sede, né, André? Assim, uma busca É de, às vezes, ninguém nem sabe o quê. O que que você está buscando? da, da tida emoção ruim, né? E aí vai acabar sangrando em outras pessoas que não tem nada a ver com o que causou a tua ferida, né? O cara Sim, causa a ferida aqui no relacionamento, a pessoa não se dá tempo curar dessa ferida, já quer partir para um, porque tem pessoas que emendam, né? Para fugir da dor. E aí, quando vai para outra, pronto, aí começa a sangrar nesse outro relacionamento aqui, produzir até as mesmas coisas que as estavam. mesmas coisas. Por quê? Porque muitas rotinas do casal ficam impregnadas na pessoa. E o que gerou Total. o rompimento está lá, está impregnado nela. É o que gerou o rompimento está aqui em mim ainda. Né? Uhum, Eu posso, sim, de novo, esse mesmo comportamento com essa nova pessoa. Né? sim. Gerar até um replay do meu relacionamento anterior. É. E Né? aí vem a ideia do dedo podre, né? Que eu sempre É, brinco, assim, com as minhas amigas, que dedo podre é um mito que a gente inventou para continuar errando. É basicamente isso, assim. é porque a ideia do dedo podre é culpar o destino. Aham, sim, É culpar o destino. Não sou sim. eu, é o destino, né? E não é o destino. Na verdade, você está simplesmente produzindo o mesmo padrão de comportamento, né, que você produziu no anterior e que deu merda, É. né? Não tem E aí, jeito. é. E aí eu percebo assim, André, que os processos para lidar com o fim de um relacionamento, eles precisam estar circulando muito em torno da pessoa voltar para ela, sabe? Sim, Assim, eu percebo que às vezes existe uma necessidade da pessoa que termina um relacionamento
de querer mostrar alguma coisa para aquela outra pessoa, sabe? Ou de querer fazer ainda pelo outro. Sim, Entende? E o processo do final do relacionamento, ele precisa ser reconhecido como um processo de luto para que venha o cuidado necessário. sim. Dentro de um senso comum, existe a ideia de que sair de um relacionamento exige distração, que a pessoa tem que se distrair. Uhum. Sim, a pessoa precisa de novos hábitos, ela precisa de distrações, mas não é só isso. Ela precisa ter contato com o que ela sente também. Que aí é um pouco do vídeo que eu fiz Perfeito, lá, né, no Reels. perfeito. Não adianta só você ter essa distração, que também é importante, vamos entender, É mas porque sem reconhecer os seus limites. a distração não pode ser usada como um mecanismo e ferramenta de fuga. É sempre isso, cara. É sempre entender que você precisa entrar em contato com a porra dos teus sentimentos. Não pode ter medo. Ixi, eu não avisei, Yasmin, mas não falo nome feio. Tranquilo, tudo em Depois das casa. 9, eu tá liberado de falar nome feio aqui, né? Então, assim, precisa entrar em contato com as emoções, né? Então, a Uhum. pessoa, ela não se permite sair da primeira fase do estágio do luto, que é a negação. Porque ela, na hora que ela está entendendo o lance terminou, ela vai para o mecanismo de fuga dela. Ela não se permite, ela travou, ela congelou ali. Né? Porque a próxima fase é uma outra fase que eu gosto, eu adoro, que é a raiva. E a raiva, ela pode ser uma excelente emoção de transformação, né? De você olhar assim para si e olhar, puta que pariu, velho. Vamos levantar a bola, vamos, porra, a gente tem que fazer coisas. O paciente chegou para mim e manda uma mensagem, né? Isso aqui, geral, não sei se deve acontecer com você também. Fim de relacionamento, processo de luto. André, estou numa tristeza sem fim hoje, né? O que é que eu faço? Né? A minha resposta é sempre basicamente a mesma, né? Cara, qual o comportamento que você tem quando você está feliz? Ah, o comportamento é ir com a praia, sair com os amigos, né? Porque uma coisa é a pessoa vivenciar o luto, esticar o luto, botar um Zezé de Camargo e Luciano, pegar o álbum de foto, né? E, né? Eu não sei como é que é agora. Na minha época era Zezé de Camargo, acho que é Marília Mendonça agora, né? Aí É. só tal, e vai afundando nesse luto e com o mecanismo de fuga aqui do lado, tá? A bebida. Então, assim, ela não vai sair desse estágio. Quando a gente fala assim, cara, você tem que criar comportamentos, né, mesmo não sentindo a vontade, porque isso não vai acontecer, ainda não conheço ninguém que está no estado de luto, que de ter um ímpeto, né, uma coisa, pode acontecer um ou outro, mas geralmente a gente acorda sem motivação, com um vazio do caralho, né, com angústia, com a sensação de perda, como se fosse uma mão entrando aqui no peito, aqui gelado, e apertando assim, fazendo assim, até sair o último suco de sangue, né? Do copo de sangue foi bom, vou até anotar para o meu livro. E aí, essa sensação, né, ela é terrível, ela é ruim. Né? Ela não vai chegar para você do nada e vir uma motivação na tua cabeça. Ei, faz coisas boas por ti, besta. Não combina, porque a emoção, né, os nossos pensamentos e comportamentos, eles querem ser coerentes com a emoção. E geralmente a gente é escravo da emoção, né? Geralmente a gente é escravo da emoção. E aí a gente olha aquela emoção e a gente quer atuar em coerência com aquela emoção. Se pelo menos a gente não sentisse medo da emoção, vá lá, tá? Mas o problema é que as pessoas sentem e sentem medo e querem se desfazer dessa desgraça o mais rápido possível e não se permitem sair. Eu falo o seguinte, gente, autoestima, a minha concepção de autoestima, ela é muito clara, né? Autoestima para mim não é uma projeção geométrica, que a pessoa está bem, ela está bem, ela está bem, ela está bem, ela está bem, o auge. Isso não existe.
A autoestima, para mim, é meio fluido, né? É meio fluido. Total. E é muito baseado em comportamentos, né? Muitas pessoas acordam, eita, que hoje eu quero fazer dieta, que eu quero hoje fazer uma atividade física, quero ver meus amigos, quero me sentir produtivas, quero me sentir produtivo, quero cumprir metas, né? Quero me sentir Sim. bonita, quero me dar coisas, presentes. Pode acontecer que essa pessoa exista? Pode, mas é um quê? É um meia Ui, a cada 10 pessoas. Eita, que tá quebrando a tô nervosa. quebrando tudo, gente. Pera aí, tô falando no celular aqui. Eu vou falando, Yasmin, não se preocupa não. Falar é comigo. Falando aí. Voltei, meu povo. Eu achei que eu não ia encontrar ninguém desajeitado em live do que eu, viu? Mas, Ih, não, está. Você para pra mim, meu filho. rapaz, cara, você cuidado que eu sou desajeitado. Já aconteceu de tudo aqui, até derramar Coca-Cola no celular eu já fiz. Mas Não, então, no início a gente toma muito cuidado. Depois que a gente faz umas lives, a gente ganha intimidade, acabou. ferrou, né? Ganhou É, intimidade. Então, eu acho que as pessoas elas têm que entender que elas têm que produzir comportamentos que são comportamentos de autoestima, né? Que são coerentes com o amor próprio, tá? Mesmo não tendo vontade. Mesmo não estando com vontade, elas têm que produzir esse comportamento. Por quê? Aí eu não sei como é que a RCP acha, né? Eu sou da turma da gangue dos comportamentais, né? E a gente sabe que o comportamento, ele meio que vai modelando a minha emoção, né? Muitas pessoas, por exemplo, eu tô cansado, tô triste, não quero sair não. Mas por algum motivo danado marcou com os amigos, que nem eu aqui, que vi fazendo isso, né? E ele que marcou e ele não pode furar. Aí o danado aqui vai ter que ir mesmo puto, mesmo cansado, mesmo torcendo para um tsunami acontecer, né? A Deus para furar o pneu, para acontecer qualquer coisa para não ir. E vai, eu vou indo puto, mas vou. À medida que eu vou me aproximando, essa emoção da puteza, ela vai baixando, né? Ela vai baixando, né? Até que quando eu chego lá e sento na mesa de bar com a turma, vem um pensamento em mim: que bom que eu fui e que massa que eu vim para cá. É sempre assim. Eu sei que vai ser assim. Toda vida, quando eu combino para sair, eu não quero ir no dia. Mas eu também tenho a inteligência de saber que o meu comportamento ele modela a minha emoção, que eu sei que quando eu vou, eu curto. Aconteceu contigo, Yasmin, de tu não tá querendo sair de maneira alguma, mas tu vai, né, se joga e depois curte. depende, né? Eu acho isso aí meio complicado. Tem vezes que sim, tem vezes que não, tem vezes que É, dá muito ruim, né? trago assim, né? É, Mas mas, mas geralmente, produzindo algum comportamento que seja coerente com aquilo que eu quero sentir, ele geralmente ele tem uma funcionalidade, né? Ele tem uma função ali. O comportamento, ele vai modelando, porque a gente não consegue pensar, vai para a direita e comportar para ir para a esquerda. O cérebro, ele exige essa coerência emocional. uhum, Então, fazer coisas que têm a ver, né, com um estado de emoção, ele já é muito bom para você começar a entrar naquela emoção, né? Você nunca vai conseguir se sentir bem, né, querendo sair de uma emoção, fazendo de tudo para se afundar nela, né? É mais ou menos sim. essa a minha visão, né? Eu tento mostrar para os pacientes que a gente pode fazer coisas por eles, né, que sejam, né, parecido com comportamentos de amor próprio, que eles considerem amor próprio. Porque a minha Uhum, visão é uma, às vezes deles é outra, e a gente tem que ir fazendo esse jogo de cintura aí. claro. E você, Yasmin, quais as ferramentas que tu utiliza e lança mão, inclusive em terapia, para tentar fazer com que o paciente ele passe por essas 5 fases do luto, que depois a gente até conversa,
mas que passe de uma maneira mais saudável, mais tranquila, não tão dolorosa assim, e que não gere tanto dano na vida do paciente, que ele nem fique preso, congelado em uma das fases. Então, né, eu acredito que existe esse ponto aí que você disse, né, da ação, até porque eu sempre falo, né, que a terapia é o que você faz quando você sai da terapia. Então, não é um mecanismo que vai ser autossuficiente, precisa de atitudes também do sujeito, né, de um compromisso. Uhum. Mas eu também gosto muito de conversar sobre o respeito à emoção. Sim, Porque reconhecendo que ela é mais forte que eu preciso entender o lugar dela, né? sim. Então, assim, um pouco diferente de você, eu tendo mais a ajudar a fazer com que aquela pessoa entre em contato com a emoção antes do comportamento. Assim, Sim. no sentido de dar o espaço para sentir, nomear, fazer uso de escrita terapêutica, fazer uso de movimentos de catarse, seja, enfim, da forma Sim. como ela entende que é melhor para ela, né? Então, tem pessoas que vão para a arte, tem pessoas que já recorrem a pessoas queridas, né, para viver aquilo ali, Da emoção, sim. né? E aí, aos poucos, o comportamento ele vai sendo modificado genuinamente através desse contato emocional, né? Você entende ali que também não é sucumbir à emoção, né, André? Não é você realmente se render àquilo ali e ficar aprisionado, porque senão você entra num looping também, né? Sim. Você não sai. É isso que, assim, a gente, às vezes, inclusive a TCC, ela tem muita postura fenomenológica, né, da redução fenomenológica. A terceira onda tem muito da fenomenologia, tem muito da Tem, CP também, terceira onda. tem. Eu, inclusive, tenho várias técnicas aqui que eu trabalho com eles para simbolizar a emoção. Eu sou a favor dele não fugir da emoção, de ninguém fugir da emoção. Mas a gente tem que analisar também como é que essa emoção está sendo elaborada na vida do paciente, porque muitos deles eles têm uma tendência, às vezes, né, a introjetar a emoção e viver com essa emoção como um mecanismo social mesmo, né? Algumas pessoas, elas se travam, se congelam na negação, na dor, na tristeza, porque alguma coisa está funcionando ali e está Claro, bem estando naquele estado, sim. entende? Mas e aí é um outro processo, né, André? Quando a gente percebe isso, é realmente um movimento é, de congruência, de clareza, usando um termo aí da CP, né? Para poder trazer até como uma intervenção para o outro, né? Assim, de que existe ali algum que a gente chama de ganho secundário, para que ela esteja envolta naquela sensação e, e se reconhecendo através dela. Uma coisa Sim, que eu sempre gosto de falar é que nós não somos, nós estamos. Então, sim, nós não somos denominados pelas nossas emoções. Elas são importantes e elas fazem parte da nossa existência. Eu sim, gosto muito de usar a metáfora de uma charrete para falar sobre emoção e comportamento, emoção e linguagem, né? Onde a emoção são os cavalos, que são muito mais fortes do que nós, e o comportamento, a linguagem, é quem adestra eles, é quem leva a charrete, né? Só sim. que os cavalos, eles são muito mais potentes que nós. Então, a gente precisa dar o cuidado necessário para que eles não se rebelem. Porque se um dia eles se Perfeito. rebelarem, acabou, né? Acabou, Mas na ferrou. maior parte do tempo, a gente tem esse jogo comportamental, de linguagem, para poder dialogar com eles, né? Então, a gente precisa reconhecer o espaço da emoção, mas entendendo também que nós temos aqui na nossa cabecinha, né, recursos da nossa evolução que nos proporcionam uma lida mais saudável. Sim, sim. A TCC, a gente tem várias ferramentas de protocolos clínicos que a gente trabalha para elaborar, né, a emoção. A escrita emocional, como você falou, né? Elaborar através da arte. Mesmo assim, eu ainda entendo, Yasmin, que isso aí nada mais é do que um comportamento oposto à emoção, né? Eu entendo o seguinte: eu tô com a emoção da tristeza. Eu posso pegar para a pessoa e falar, pintar, por exemplo. Eu já fiz isso, inclusive.
usei essa estratégia aí de pintar. Mas, André, não sei pintar nada. Cara, um ótimo momento para aprender a pintar. A pandemia, tal, adquirir, né, um novo talento. E a pessoa hoje até tá expondo vários quadros. Tem vários pacientes que são artistas, tá? Que eu descobri o talento aqui. Mas, assim, eu consigo entender que depois aquela arte lá, ela virou um prazer. Ela não é a tristeza, ela não é simbolizar, vou simbolizar a tristeza. Eu posso até pegar, canalizar a tristeza, tentar jogar, mas aquilo dali ainda assim está sendo um prazer. Às vezes eu tenho que ter um cuidado, né? Um cuidado muito de perto, muito analítico, para não deixar com que o paciente veja coisas extremamente positivas no luto, né? Como se fosse uma espécie de luto criativo, né? Porque aí a pessoa acha que ela só consegue produzir bem, né, no luto. Aí, meu amigo, fudeu. Ela não vai mais sair do luto, né? Tem compositores que fazem isso, né? Que acham que só consegue fazer uma boa escrita de uma música quando está no estágio de luto, né? Até induzem essa emoção, mas tem que ter muito cuidado para que a gente inconscientemente a gente não associe a tristeza a um ganho, né? Inclusive ganho nosso, né? Com coisas, com estratégias, né? Então a gente lança mão aqui. Eu peço para o paciente, claro, nunca ter medo de uma emoção que faz sentido, né? Perdeu um namorado, né? Terminou, quebrou um namoro, né? Viu um outro, né? Eu sou a favor do combo, tá? Do combo completo. Terminou, tá sentindo dor, não vai ter volta, tem certeza que não vai ter volta, tá fazendo mal esse relacionamento, combo completo. Irmão, exclui, bloqueia. Você vai primeiro se curar, né? Começar a fazer coisas por você. Tá sentindo uma dor? Normal. O processo de luta é assim mesmo. Tem dia que você vai acordar bem, tem dia que você vai acordar muito mal. Não pode se assustar com essas emoções, né? Às vezes a gente lança mão do questionamento socrático. E aí, cara, me diz uma coisa. O que é que mudou da tua vida de ontem para hoje? Para pior. Ontem eu estava solteiro, hoje eu também. Então não mudou muita coisa não, né? Não. Você consegue entender que a sua vida, ela continua a mesma? Consigo. Ok, não vamos expulsar a tristeza. Vamos tentar entender o que é que ela está ali falando. Não julgando, né? Esse movimento a gente faz. Sempre que quando eu recebo casos aqui, Yasmin, eu já recebo casos de pessoas que estão há 3 anos em processo de luto. Né? Já cheguei a receber pessoas que estão há 5 anos em processo de luto. Então eu já entendo que aquilo ali, a emoção da pessoa está totalmente quebrada. Né? Eu não vou muito perder tempo em tentar modelar e tentar conversar com a emoção, que a emoção ali é criminosa com a pessoa. Né? Na verdade, ela está funcionando há 5 anos refém da emoção. Ela é a emoção. Mas aí, na verdade, a emoção ela já ganha, ela já vai, vamos migrar da emoção para o sentimento, né? Que é a interpretação do que ela está sentindo, assim, né? Uhum. Então, porque o que acontece, né, André? A minha ideia de emoção é sempre algo momentâneo ali, que pode ser mais ou menos intenso. O Sim. apego à emoção, ele é ele é o sentimento. Ela já não é tão irracional, ela já tem um ponto de racionalidade estabelecido, um terreninho ali, né? Tem. Então, não costumo julgar tanto a emoção, costumo às vezes julgar mais a interpretação dela, Sentimento. sabe? Assim, como que você interpreta essa emoção e como que você expõe ela para si na sua existência. Uhum. Sobre a arte, se ela é feita de forma espontânea, né? Se ela não é, por exemplo, sei lá, um trabalho mecânico que você tem que fazer aquilo e tal, eu acredito muito que ela é sempre emocional. Não necessariamente tristeza, tá? Pode ser outra emoção, pode ser Não, angústia, pode ser raiva, pode ser excitação, enfim, ela vai ser sempre emocional, né? no final das contas, tem dopamina aí, cara. No final das contas, ela vê algo que ela gosta. Né? Sim. Esse é o ponto.
né? Sim. Esse ganho secundário, ele é o grande o grande movimentador de emoções, pensamentos e comportamentos, né? Que às vezes, muitas vezes a gente não vê. Por exemplo, a pessoa que está em 5 anos de luto, minha amiga, pode ter certeza que ela está tendo ganho secundário do caralho aí, porque está mantendo, né? Pode ter certeza que ela já criou toda uma rede de apoio que funciona com ela estando no estado de luto, né? Eu tenho um paciente, já recebi paciente de estado de luto com 3 anos de luto, vindo de um relacionamento abusivo, inclusive, e pedindo todo dia para voltar, tá? No estado de luto, na negação mesmo, né? Perseguindo, stalkeando, né? A porra, né? A coisa completa, doentia completa. E, cara, uma pessoa já, uma mulher, né? Ainda com sentimentos e emoções e comportamentos para aquilo lá como uma criança. Inclusive até indo com os pais, né? Os senhores de idade. Né? Porque ela funcionava daquele jeito lá, era criança, né? Aí a gente vai conversar, aí o papo é grande, porque teoria do apego, né? Esquemas Sim. emocionais, né? Lá na infância. Mas percebe que ela começou a ter um ganho aí, os pais ligando para ela, ela tá uma pessoa que nunca tinha atenção dos pais, né? Os amigos chamando ela para sair, uma pessoa que se sentia excluída, né? Sim. Uhum. Empresa familiar, minha filha não precisa trabalhar não, viu? Você está muito mal, né? Férias de 3 anos, né? Sim. Muitas coisas compensatórias para promover uma emoção ruim. Aí Sim. essa emoção acontecia prêmio, emoção acontecia prêmio. É por isso que muitas vezes a gente não adianta perder muito tempo. Pelo menos é assim que eu penso. Nem todo TCC é igual, né? A Claro. minha técnica de TCC é completamente diferente com muitos colegas da TCC, mas nesses momentos, eu quero tirar o paciente da dor, né? E eu vou logo para as estratégias comportamentais, que eu sei e eu vejo funcionabilidade nessas estratégias, tentando trabalhar a coisa do amor próprio. Mas, obviamente, que quando eu pego um paciente que terminou um relacionamento há um mês, né, eu não vou fazer com que ele fuja da dor, de maneira alguma. Sim. Uhum. Eu mando ele Existem botar diferenças. Eu mando ele botar uma Maria Mendonça, botar a foto do outro lá, ficar olhando. Eu tenho uma Sim. atividade, eu estou brincando, não. Eu não estou brincando, eu tenho uma atividade de exposição imaginária que é basicamente isso, é a hora da dor. É escorregar no piso do banheiro, assim, lentamente, né? Yasmin, Hum. cara, tem muita pergunta aqui, eu acho que a gente vai fazer só mais uns 10 minutinhos de pergunta, eu vou deixar você falar mais, tá? Cadê a Tá. gatinha? Tá no cio ainda aí? Oi? A gatinha tá no cio aí? Tá. Tá miando forte, hein, ela? Tá. Agora ela saiu. Mas ela, gente, tá difícil aqui, viu? Gato no cio é um trem de loito. Então vamos lá. Essa aqui. Poderia comentar sobre carência após término? Fala aí, Yasmin. Bom, tem muito a ver com o que o André trouxe da rotina, né? Você constrói uma rotina aí, um hábito de ter aquela pessoa por perto, e automaticamente, quando aquilo é tirado de você, vem a sensação de falta, denominada como carência. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né, gente? Porque a carência, muitas vezes, ela é um movimento de busca que nem sempre pode ser, tá? Em alguns momentos da nossa vida, às vezes você já tá há muito tempo sozinha e aí você se sente carente e tal, mas no pós-término, ela é um movimento de tentativa de cura rápida, né? E a gente não tem cura rápida para essas circunstâncias. Sim. Essa é para você. Não, mas eu vou falar para isso aqui. Eu quero que você me responda, estou curioso. É possível você viver as fases do luto de relacionamento dentro do relacionamento? É que tu Sim, acho possível. Acho que muitos relacionamentos acabam antes de terminar. sim, E aí o luto já vem, né? Assim, total. o luto simbólico ali naquela circunstância. Já foi vivido, já foi vivido. Yasmin, você
percebe que algumas pessoas não se permitem sofrer num relacionamento e, e traz aquela paz que eu considero paz tóxica, né? Que é vamos empurrar todos os problemas para debaixo do tapete, meu, e deixar essa para lá para não dar merda. Uhum. Vai criando aquele ambiente de uma paz fake, né? O relacionamento acabou, se duvidar, nos 5 primeiros meses e os Sim, outros anos foi só estado social, estado de rede social, né? sim. Uhum. Acontece muito isso. E vai justamente, acontece, Yasmin, isso que você trouxe no início da sessão, da nossa live. Quando você trouxe falando que a pessoa tem uma dificuldade de conseguir entender que aquele projeto acabou. Porque É, ela está enfiando tudo para debaixo do tapete em nome de um projeto. sim. Em nome de um projeto. E muitas vezes um projeto social, né, André? De pensar o que, que as pessoas vão falar, o que, que minha família vai achar, o que, que os meus amigos vão pensar de mim, sei lá, né? Para a mulher ainda tem algumas outras complexidades, porque a gente tem essa cultura de, aos 30 você ainda não é casada, aos 35 você ainda não é mãe, né? É, Então existe tudo isso ainda que permeia um pouco mais a mulher, né? É importante a gente ressaltar que cada pessoa, cada gênero vai lidar de um jeito, né? A mulher tem a sua forma, o homem tem a sua forma, enfim. Então, existe muito, né, André, essa insistência ali. Eu brinco que é que nem uma série que é boa, mas eles insistem em continuar ela, sabe? E aí começa a ficar ruim, tipo, sim, uma série que é ótima e o pessoal quer continuar, tipo Game of Thrones, assim, que já sim. tava boa e É, aí o povo quer insistir, né? eu ainda não assisti Game of Thrones, cara. Eu não assisti, É. eu sou a única pessoa do Brasil que não assistiu, acho, do mundo. O pessoal fala isso de The Walking Dead também, não sei se você já viu, mas o povo fala muito isso também. Também não. Nem The Walking Dead, nem Prison Break, nem Breaking Bad, nem Game of Thrones. Eu sou o ET das séries. Grey's Quanto, Anatomy. quanto tempo devemos sofrer e viver para nós antes de recomeçar? E aí? E aí, Yasmin? Não existe um tempo determinado, né, gente? Não, Ai, uma não pessoa é, fenomenologista, hein? ué, não é tão Mas simples assim, né? Falar, depois de tantos meses, depois de tanto eu tempo, né? concordo plenamente Não com você. existe, né? Isso vai ser denominado muito pelo seu processo. Enfim, cada pessoa tem ali o seu movimento. Sim, Agora, se você está fazendo essa pergunta, é porque você já está ansiosa para ir para esse passo aí. E se você está ansiosa para ir para esse passo, é porque ainda não é o momento. é. É, Não, nem pô, né? Ela tá avistando as fases ali uns 2 quilômetros daqui e já está preocupada quanto é que ela vai sofrer, né? Esse sim. é o medo. Já mostra uma pessoa que está ansiosa, né? Com medo de passar por isso, né? Aí essa é a pegadinha, porque quando você desenvolve esse medo de passar por essa fase, sabe o que é que você faz? Você continua num relacionamento bosta. Exatamente. É, não é? Exatamente. Aí você sofre com medo de sofrer. É doido, né? Doido, mas, cara, é só o que a É. gente. Yasmin, que Oi. rápido foi esse, viu? Já passou 1 hora o nosso bate-papo. Muitíssimo Foi obrigado. ótimo. Eu sabia que nossa live ia ser leve, ia ser rápida, porque o tempo passar, quando a gente fala de coisas, né, que a gente Sim, gosta. E, sim. pô, cara, adorei a live, tá? Eu também te Muito agradeço muito pelo obrigado. convite. Foi ótimo. Foi um prazer estar aqui falando, né, para a galera que te segue.